Você consegue imaginar um homem de Deus tão furioso, tão consumido pelo zelo, que ele pega uma lança afiada e atravessa um casal em pleno ato de adultério e idolatria? Não estamos falando de um filme de ação ou de uma lenda antiga qualquer. Isso aconteceu de verdade, está registrado na Bíblia e, o mais chocante, Deus não apenas aprovou, mas recompensou esse homem com uma aliança eterna. Esse é o relato de Finéias, o sacerdote guerreiro, e a lança que salvou Israel de uma destruição total. Prepare-se, porque essa história vai te deixar sem palavras. Era um tempo de desespero absoluto no deserto de Moabe. O povo de Israel estava acampado nas planícies de Sitim, às portas da terra prometida, depois de 40 anos vagando pelo deserto escaldante. Eles estavam tão perto da vitória, tão perto de finalmente entrarem na terra que Deus havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó. Mas naquele momento crucial, algo terrível estava acontecendo. O povo estava sendo seduzido, enganado, levado para longe do Deus que os havia libertado do Egito, aberto o Mar Vermelho e dado a lei no Sinai. As mulheres moabitas e midianitas haviam entrado no acampamento israelita com um plano diabólico. Não era apenas sedução carnal, era destruição espiritual. Elas convidavam os homens de Israel para festas, para banquetes cheios de comida e bebida, e no final dessas celebrações, levavam os israelitas para se prostrarem diante de Baal-Peor, o deus obsceno de Moabe, adorado com rituais sexuais e sacrifícios abomináveis. Imagine a cena: o acampamento de Israel, que deveria ser santo, separado, consagrado ao Deus Todo-Poderoso, agora estava contaminado. Homens que carregavam a marca da aliança de Abraão, que haviam comido o maná celestial, que haviam visto a glória de Deus no Monte Sinai, agora se curvavam diante de ídolos pagãos e se deitavam com mulheres estrangeiras em rituais de prostituição sagrada. Era uma traição de proporções inimagináveis, e Deus, o Deus Santo que não tolera a idolatria, que não divide sua glória com ninguém, reagiu com fúria. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento como fogo em palha seca. Pessoas começaram a cair mortas. Não era uma doença comum, era a mão pesada do julgamento divino. Gemidos de dor ecoavam por todas as tendas. Mães choravam sobre os corpos de seus filhos. Pais desesperados clamavam por misericórdia. O número de mortos crescia de hora em hora, chegando a milhares, depois a dezenas de milhares. Moisés, o grande libertador de Israel, o homem que havia falado face a face com Deus, estava completamente devastado. Ele reuniu os juízes e líderes de Israel diante da tenda da congregação e deu uma ordem desesperada, registrada em Números 25:5. Matem, cada um, os homens do seu povo que se uniram a Baal-Peor. Era uma tentativa de conter a ira divina, de mostrar arrependimento e justiça. Mas mesmo enquanto Moisés e os anciãos choravam e jejuavam na entrada da tenda da congregação, buscando o perdão de Deus, algo absolutamente ultrajante estava prestes a acontecer. No meio daquela crise nacional, no meio do choro, da morte, da praga que já havia matado milhares, um homem israelita chamado Zinri decidiu fazer algo que desafiava não apenas Deus, mas toda a liderança de Israel. Zinri não era um israelita qualquer. Ele era filho de Salu, príncipe da tribo de Simeão, um líder respeitado, alguém que deveria estar dando o exemplo. E naquele momento de lamento e arrependimento nacional, Zinri apareceu publicamente à vista de todos, caminhando com orgulho pelo acampamento, trazendo consigo uma mulher midianita chamada Cosbe. E não era uma mulher qualquer. Cosbe era filha de Zur, um dos 5 príncipes de Midian, um chefe de família importante. O que Zinri estava fazendo era uma declaração aberta de rebeldia. Era como se ele estivesse dizendo: não me importo com o que Moisés diz, não me importo com a ira de Deus, vou fazer o que eu quiser. E ele levou Cosbe para dentro de sua tenda, aos olhos de toda a congregação que chorava, em pleno ato de desafio contra Deus e contra os líderes de Israel. Se você está chocado com essa história até agora, você precisa se inscrever no canal Raízes do Evangelho imediatamente. Clique no botão vermelho de inscrição e ative o sininho, porque nós trazemos as histórias mais impactantes, mais bizarras e mais profundas da Bíblia que você nunca ouviu na escola dominical. Não perca nenhum vídeo. Mas voltando à história, imagine a cena. Moisés e os anciãos estão ali, provavelmente de joelhos, clamando, intercedendo, enquanto o povo chora ao redor. A morte está por toda parte, e de repente, Zinri passa por eles com uma mulher estrangeira, uma midianita, em direção à sua tenda. O desrespeito era tão grande
A audácia tão absurda que por um momento todos ficaram paralisados. Mas havia um homem ali que não ficou paralisado. Seu nome era Finéias, e ele era neto de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Finéias era filho de Eleazar, que naquele momento já era o sumo sacerdote, depois da morte de Arão. Finéias tinha sangue sacerdotal nas veias. Ele conhecia a santidade de Deus. Ele sabia o que significava servir no tabernáculo, manipular os sacrifícios, estar diante da presença divina. E quando Finéias viu aquele ato de desafio público, aquela profanação descarada no meio de um momento de lamento nacional, algo explodiu dentro dele. A Bíblia não descreve o rosto de Finéias naquele momento, mas podemos imaginar: olhos ardentes de indignação santa, mandíbula cerrada, punhos apertados. Enquanto todos os outros estavam chorando ou simplesmente assistindo em choque, Finéias agiu. Ele se levantou da congregação, foi até onde estavam as armas do tabernáculo, pegou uma lança, uma arma longa e afiada, e começou a seguir Zinri e Cosbe. Não havia hesitação em seus passos, não havia dúvida em seu coração. Ele sabia exatamente o que precisava ser feito. O zelo pelo Deus de Israel consumia sua alma como fogo. Finéias entrou atrás deles na tenda, o pequeno espaço privado onde Zinri pensou que poderia consumar sua rebelião, longe dos olhos de Deus. Mas não existe lugar onde possamos nos esconder da justiça divina. E naquele momento, Finéias era o instrumento dessa justiça. Com uma força que só poderia vir de convicção absoluta, Finéias ergueu a lança e a cravou através dos dois, perfurando Zinri e Cosbe pelos ventres, atravessando os corpos de ambos com um único golpe mortal. Números 25:8 descreve de forma direta e chocante: e os atravessou, ao israelita e à mulher, pelo ventre. Alguns tradutores antigos e comentaristas judeus sugerem que a expressão hebraica indica um lugar específico, possivelmente referindo-se ao baixo ventre ou órgãos reprodutivos, o que tornaria a justiça ainda mais simbólica. A mesma parte do corpo usada para o pecado sexual e idolátrico foi atravessada pela lança da justiça divina. O golpe foi instantâneo, fatal, e naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu. A praga que estava devastando Israel parou. Simplesmente cessou. As pessoas que estavam morrendo pararam de cair. A mão do julgamento divino foi retirada. O texto de Números 25:9 nos diz que 24.000 pessoas já haviam morrido por causa daquela idolatria e imoralidade. 24.000 vidas perdidas porque o povo de Deus se desviou, porque escolheram ídolos em vez do Deus verdadeiro, porque se entregaram à imoralidade sexual ligada à adoração pagã. E Deus, o Deus Santo que não tolera idolatria, que não divide sua glória com ninguém, reagiu com fúria. Então Deus falou. O Senhor apareceu a Moisés e deu uma palavra profética que seria registrada para sempre nas Escrituras. Deus não condenou Finéias, não disse que ele havia sido extremista ou violento demais. No contrário, Deus o elogiou, o honrou, o recompensou com uma aliança eterna. Em Números 25:11-13, Deus declara: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua semente depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deixe seu like agora se você está impressionado com essa história, e comente aqui embaixo: Finéias foi um herói ou um extremista? Eu quero saber sua opinião sincera, porque essa é uma das histórias mais polêmicas da Bíblia. Comente agora e vamos debater. Vamos entender o que acabou de acontecer aqui. Deus fez uma aliança eterna com Finéias, uma aliança de paz, que na verdade significa shalom em hebraico, uma palavra que significa completude, integridade, bem-estar total. E mais do que isso, Deus garantiu que Finéias e seus descendentes teriam o sacerdócio perpétuo. Isso significa que a linhagem sacerdotal de Israel passaria através de Finéias. De fato, nos séculos seguintes, os sumos sacerdotes de Israel vieram da linha de Finéias. Ele se tornou o ancestral da linhagem sacerdotal mais importante de Israel. Por quê? Porque ele teve zelo pelo seu Deus. Porque ele não conseguiu ficar parado assistindo o nome de Deus sendo profanado, o povo de Deus sendo destruído, a santidade sendo pisoteada.
Agora, existem algumas curiosidades fascinantes sobre essa história que muita gente não sabe. Primeira curiosidade. Alguns se perguntam como Finéias conseguiu atravessar duas pessoas com uma lança ao mesmo tempo. A resposta está no contexto. Zinri e Cosbi estavam deitados juntos, provavelmente em posição íntima, o que tornaria possível que uma lança longa atravessasse ambos os corpos se aplicada com força e ângulo correto. Não era uma lança mágica ou dupla, mas o ato em si certamente foi auxiliado pela força que vem da convicção espiritual. Segunda curiosidade. O nome Baal Peor, o ídolo que Israel estava adorando, vem de uma palavra hebraica relacionada a abrir ou expor, e alguns estudiosos acreditam que os rituais desse deus envolviam atos sexuais públicos e até mesmo exposição de excrementos como parte da adoração, o que tornava tudo ainda mais repugnante aos olhos do Deus Santo de Israel. Terceira curiosidade. Cosbi, a mulher midianita, não era apenas uma prostituta comum ou uma mulher qualquer. Ela era filha de um príncipe, o que significa que provavelmente havia uma conspiração política por trás dessa sedução. Os midianitas e moabitas sabiam que não poderiam derrotar Israel em batalha, porque Deus estava com eles. Então eles usaram uma estratégia diferente, sedução espiritual e moral. Se eles conseguissem fazer Israel pecar contra seu próprio Deus, então o próprio Deus se voltaria contra Israel. E quase funcionou. 24.000 morreram antes que Finéias agisse. Mas há uma lição profunda aqui que não podemos ignorar. O zelo de Finéias não era violência aleatória ou fanatismo cego. Era uma resposta proporcional a uma crise nacional existencial. Israel estava prestes a ser completamente destruído pela ira divina. O pecado não era apenas privado, era público, desafiador, contagioso. E Finéias, como sacerdote, tinha a responsabilidade de proteger a santidade do povo. Seu ato foi um ato de expiação, de cobertura, de salvação. A Bíblia usa exatamente essa linguagem. Ele fez expiação pelos filhos de Israel. Da mesma forma que o sangue dos sacrifícios cobria os pecados do povo, o ato de Finéias cobriu a nação e desviou a ira divina. Agora, é absolutamente crucial que entendamos algo aqui. Essa história não é uma licença para cristãos modernos saírem por aí executando pessoas em nome de Deus. Vivemos sob a nova aliança, não sob a teocracia de Israel. Jesus Cristo já veio, já derramou seu sangue na cruz, já fez a expiação final e completa pelos pecados. Não somos chamados a pegar lanças literais, mas somos chamados a ter o mesmo tipo de zelo santo que Finéias teve, um zelo pela glória de Deus, um desejo ardente de ver o nome de Deus honrado, uma intolerância santa contra o pecado que destrói vidas e afasta as pessoas do Criador. Nossa batalha não é contra carne e sangue, como Paulo diz em Efésios 6:12, mas contra principados e potestades espirituais. Nossas armas são espirituais: oração, palavra de Deus, jejum, evangelização. O zelo de Finéias deve nos inspirar a não ficar passivos quando vemos o mal avançando, quando vemos a verdade sendo torcida, quando vemos o nome de Deus sendo blasfemado. Mas nossa resposta deve ser através da proclamação corajosa da verdade, do amor radical que aponta as pessoas para Jesus, da santidade pessoal que brilha como luz nas trevas. Finéias salvou Israel com uma lança física. Nós somos chamados a salvar almas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pense nisso. Quantas vezes nós, como cristãos modernos, ficamos calados quando deveríamos falar? Quantas vezes toleramos o pecado em nossas próprias vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, porque não queremos ser vistos como radicais ou extremistas? Finéias nos mostra que existe um tempo para ação decisiva, para tomar uma posição, para dizer chega, não com violência física, mas com coragem espiritual, não com ódio, mas com amor pela verdade, não com superioridade, mas com humildade diante de Deus. A história de Finéias também nos lembra de algo que nossa cultura moderna esqueceu. O pecado tem consequências reais, não é apenas uma escolha pessoal que não afeta ninguém. Quando Israel se entregou à idolatria e à imoralidade, 24.000 pessoas morreram, famílias foram destruídas, a nação quase foi extinta. O pecado não fica contido, ele se espalha como veneno, contamina, destrói. E por isso precisamos levá-lo a sério, fugir dele,
combatê-lo com todas as armas espirituais que Deus nos deu. Então, meu amigo, minha amiga que está assistindo a este vídeo, qual é o seu Baal Peor? O que está competindo pela devoção que deveria ser somente de Deus em sua vida? É dinheiro? É fama? É prazer sexual fora dos limites estabelecidos por Deus? É preguiça espiritual? Mornidão? Acomodação? Que Deus levante em nossos dias uma geração com o zelo de Finéias, pessoas dispostas a pagar o preço, a nadar contra a corrente, a serem diferentes, a serem santos, mesmo quando todo mundo ao redor está se curvando aos ídolos da cultura moderna. Antes de terminar, quero que você faça 3 coisas. Primeiro, se inscreva agora no canal Raízes do Evangelho se você ainda não é inscrito. Temos histórias bíblicas incríveis como essa toda semana. Segundo, deixe seu like neste vídeo para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas. Terceiro, comente sua reflexão sobre essa história. Você acha que Finéias foi um herói de fé ou você tem dúvidas sobre essa narrativa? Vamos conversar nos comentários. E não esqueça, na descrição deste vídeo tem links para cursos bíblicos profundos, onde você pode estudar essas histórias com ainda mais detalhe. Vale muito a pena conferir. A história de Finéias e a lança que atravessou um casal nos mostra que Deus é santo, que ele não tolera o pecado, mas também que ele honra aqueles que o honram, que ele recompensa o zelo verdadeiro, que ele estabelece aliança com quem se coloca na brecha por seu povo. Que possamos viver com essa mesma paixão, com esse mesmo zelo, não com violência, mas com amor ardente pela glória de Deus e pela salvação das almas. E se você achou essa história impactante, espere para o próximo vídeo, onde vamos falar sobre o profeta Eliseu e os 2 ursos que devoraram 42 jovens que zombaram dele. Sim, isso também está na Bíblia, e é ainda mais perturbador do que parece. Não perca, inscreva-se, ative o sininho e até a próxima. Que Deus te abençoe.